Por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, internauta. Estamos de volta com mais uma entrevista no RDTV. Hoje a gente conta com a presença da Procuradora do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Amanda Breker. A gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do Ministério Público em relação ao trabalho infantil, ao combate ao trabalho da criança e do adolescente. Olá, Amanda, obrigada pela presença aqui no RDTV. Obrigada. Amanda, afinal, o que é o trabalho infantil? Como se configura o trabalho infantil? O conceito de trabalho infantil abrange toda atividade exercida por criança ou adolescente, remunerado ou não, e abaixo da idade mínima legal. A idade mínima legal hoje, ela está na Constituição e é a partir dos 16 anos o adolescente pode trabalhar, mas não em qualquer atividade. A atividade não pode ser noturna, nem perigosa, nem insalubre e nem em locais públicos. E não pode também estar na lista TIP de atividades que não podem ser exercidas por adolescentes. Há uma exceção também na Constituição, que é a aprendizagem profissional. Ou seja, a partir dos 14 anos, o adolescente pode trabalhar como aprendiz. A gente tem alguns conceitos, às vezes equivocados, do que não é trabalho infantil. Você poderia me exemplificar o trabalho no sinaleiro, o trabalho com os pais, de repente, numa feira? Em que situações as pessoas se confundem em relação a conceituar o trabalho infantil? É importante, quando se fala em trabalho infantil, em verificar culturalmente o que é visto ou não como trabalho infantil. Muitas vezes nós não recebemos denúncias porque a sociedade não entende aquela violação como um trabalho. Ou seja, os pais que levam seus filhos, por exemplo, para as feiras livres, eles estão, de fato, trabalhando. É um trabalho infantil. Nós temos que ver alternativas. As crianças que estão no sinal, por exemplo, vendendo balas como ambulantes, é também um trabalho infantil. E outras vezes também nós temos trabalhos em lava-jato. Às vezes, muitas vezes depois vem o empregador no Ministério Público e diz assim, mas foi o pai que solicitou. Os pais não estão acima da legislação. Se a legislação diz que o trabalho em lava-jato é apenas a partir dos 18 anos, não há qualquer possibilidade, sequer autorização dos pais ou se buscar uma autorização judicial, não existe essa possibilidade. A lei fala que o trabalho perigoso só pode ser insalubre, só pode ser a partir dos 18 anos, que é quando a criança e o adolescente já estarão numa fase adulta e já estarão preparados para qualquer tipo de trabalho. Uma situação que a gente também percebe nas residências é o trabalho de babá pelas meninas. Isso também é considerado um trabalho infantil? Não só é um trabalho infantil, como é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Porque o trabalho de babá é um trabalho doméstico. E o trabalho doméstico ele está numa lista, que nós chamamos de lista TIP, que considera como pior forma de trabalho infantil pelo Brasil. Isso ocorre desde 2008. Muitas vezes nós temos trabalho de babá em que nós verificamos que a babá, ela além de ter que cuidar de crianças e adolescentes numa grande responsabilidade, ela ainda faz muitas vezes a limpeza da casa, utilizando produtos químicos, tendo problemas que pode ocorrer de queda de altura. Então, elas não estão preparadas para cozinhar, para tratar de todas as responsabilidades que apenas um adulto poderia exercer. Como o Ministério Público do Trabalho tem trabalhado no sentido, primeiramente, de prevenir, de orientar a população para que essas situações não ocorram? O Ministério Público do Trabalho, ele atua de forma preventiva e também de forma repressiva. Preventivamente, nós fazemos campanhas de conscientização da sociedade em torno do trabalho infantil. São feitas audiências públicas, como as que ocorreram por meio do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, o Fórum Estadual FEPET. Então, nós tivemos audiências públicas no municípios, Ponte de Lacerda, em Cuiabá, também tivemos em Rondonópolis, Alta Floresta, Cáceres.
Então, em muitos municípios em que nós chamamos a sociedade para conscientizá-la sobre os malefícios do trabalho infantil. Municípios polo, né? Exatamente, municípios polo, e que nós temos também verificado que muitas vezes as pessoas trabalham em torno de mitos. Há um senso comum acerca do trabalho infantil. Nós temos muitos mitos que nós temos que combater. Um dos mitos principais que eu verifico é: eu trabalhei e não morri. Ou seja, a pessoa tem que morrer para ser algo ruim? Ou é melhor trabalhar do que roubar? Sendo que só haveria duas alternativas ruins para as crianças e adolescentes. Sendo que, a bem da verdade, há estudos de que os índices de criminalidade são maiores daqueles adolescentes ou crianças que trabalharam. Certa vez foi feita uma pesquisa no Carandiru de que 80% dos detentos haviam trabalhado na infância. Ou seja, a ligação entre criminalidade e trabalho infantil é diretamente proporcional. É muito mais fácil cooptar uma criança que está nas ruas trabalhando ou em qualquer local trabalhando. Para as organizações criminosas isso é ótimo. Uma criança que está totalmente vulnerável, uma criança que não tem plano para o futuro, que não tem um projeto de vida. Seria muito fácil dar poder a essa criança num tráfico de drogas, por exemplo. Então, essas crianças são muito mais facilmente aliciadas do que aquelas crianças que estão protegidas, que estão estudando e que estão com os pais e tendo, de fato, uma alternativa. Então, nós temos esse trabalho de conscientização, mas também de repressão. Infelizmente, o trabalho de repressão existe porque a violação, ela está na nossa sociedade. No Mato Grosso mesmo, nós tivemos um aumento do trabalho infantil, de acordo com dados da PNAD do último ano. Aumento de quanto? Então, o aumento ele foi de 52 mil para 66 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho no Mato Grosso. Isso fez com que o Mato Grosso pulasse do ranking de 13º lugar para 9º lugar. E no Brasil também houve um aumento como um todo do trabalho infantil. Em alguns estados esse aumento foi menor ou maior, e aqui no estado do Mato Grosso, de fato, foi um grande aumento. Mesmo com o trabalho de repressão, tivemos aumento nesse índice, né, nesse volume de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Como o Ministério Público pode tentar reduzir esses números? Nós reduzimos, em razão das campanhas de fato de conscientização, também pela repressão, para que a sociedade veja que há uma punição exemplar para todos os casos de trabalho infantil. Então, repressivamente, nós tentamos, por meio administrativo, firmar um termo de ajuste de conduta com o empregador violador do direito. Ainda assim, se não, no caso não há uma resolução administrativa, são ajuizadas ações civis públicas em razão do empregador. Mas aplica-se multa? O que é feito com esse empregador? Sim, nós temos tanto um dano moral coletivo com indenizações nos casos de violação, e também o termo de ajuste de conduta ele serve da seguinte maneira: há uma criança ou um adolescente trabalhando. Essa criança ou adolescente é resgatada, o empregador se compromete a não contratar mais crianças e adolescentes antes da idade mínima. Com isso, se ele for fiscalizado e for verificado que há um descumprimento, haverá uma multa específica. Então, no termo de ajuste de conduta, há uma multa, há uma cláusula com uma multa que, no caso de descumprimento, será de fato aplicado. Como tem sido o trabalho do Ministério Público do Trabalho junto às políticas públicas, na cobrança dos gestores por políticas públicas ligadas à criança e adolescente para se evitar a ocorrência de trabalho infantil? No Ministério Público do Trabalho, nós temos 3 projetos principais, e um deles é especificamente o projeto Políticas Públicas. Nesse projeto, nós buscamos, frente ao gestor público, ao município, a exigência de políticas públicas específicas para o combate ao trabalho infantil. Porque o trabalho infantil, de acordo com o ECA, com o Estatuto da Criança e Adolescente, ele precisa ter um orçamento específico de combate. E muitas vezes os municípios não têm utilizado esse valor adequadamente para o combate de trabalho infantil. E quais são as alternativas? Ocorre o desvio de finalidade? Muitas vezes o desvio de finalidade ou o valor sequer é utilizado, como agora tem acontecido no cofinanciamento, que muitos municípios que têm os maiores índices de trabalho infantil receberam cofinanciamento do Estado, e ainda assim muitos não estavam utilizando esses valores.
E, portanto, o Ministério Público do Trabalho vem exigindo a utilização desses valores para a erradicação do trabalho infantil. Porque são valores que podem ser utilizados para a via também da educação, para que se tenha programa de contraturno escolar, para se dar uma alternativa às crianças e aos adolescentes que estariam trabalhando, mas, no caso, estariam estudando, se capacitando para um futuro. E nós temos também a exigência, com a exigência vem também a capacitação. Porque os gestores públicos, muitas vezes, eles não têm uma rede de sistema de garantia articulado, bem engessado no combate ao trabalho infantil. Nós temos percebido que muitos municípios não têm um conselho tutelar que consegue identificar casos de trabalho infantil. Trabalha em outras áreas, mas no trabalho infantil há uma falta de treinamento, de capacitação. Do mesmo modo, CRAS, CRES, que são centros de referência na assistência social. Então, eles não conseguem identificar ou até não recebem muitas denúncias. Você falou do trabalho articulado da gestão pública. Às vezes também ficam só focados no CREAS e no CRAS e de repente esquecem da escola como um instrumento de conscientização. Não há esse trabalho de integração das pastas? Exatamente. E é por isso que, além do Conselho Tutelar, CRAS, CRES, nós também nos articulamos com as secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, muitas vezes Secretaria de Agricultura, quando os índices de trabalho infantil em determinado município são muito altos na área rural, no trabalho de economia familiar, que também é um trabalho infantil, ainda que esteja sob supervisão dos pais. Isso não retira, não desvincula de ser uma violação de direitos e um trabalho infantil. Porque aquela criança, aquele adolescente, ele não pode ser arrimo de família. Ele não está numa idade para manutenção da família. Ao contrário, ele deve estar com todos os seus direitos garantidos. Direito à saúde, o direito à educação. A educação, muitas vezes as pessoas falam assim, mas se está estudando, então pode trabalhar. Não, a educação não é o único direito garantido às crianças e adolescentes. É dever do Estado, da sociedade e da família garantir todos os direitos às crianças e adolescentes com absoluta prioridade de proteção integral. E os direitos envolvem o direito à vida, o direito à convivência familiar, o direito ao lazer, ao esporte, à profissionalização no momento adequado. Ou seja, são muitos direitos que são violados quando só se tem o direito à educação garantido. Claro que o direito à educação, ele é primordial. E nós temos também, com a Secretaria de Educação, um trabalho que também é desenvolvido pelo próprio Ministério Público do Trabalho, que é o MPT na Escola. Nós tivemos, inclusive, esse ano, um projeto desenvolvido aqui no Mato Grosso, de forma exitosa, com municípios da rede municipal de ensino. Nós tivemos agora, recentemente, o Prêmio MPT na Escola, que contemplou os trabalhos que foram desenvolvidos na última etapa de execução do projeto. Então, nós temos alguns projetos e o MPT na Escola, ele traz, de fato, esse viés. Os nossos educadores, eles têm grande capilaridade em relação à verificação, inclusive, do trabalho infantil. Porque na última PNAD, foi verificado que as crianças e adolescentes entre 5 e 13 anos que trabalham, 96,8% estão nas escolas. Ou seja, a maioria ainda está trabalhando e estudando. Dividem o tempo entre o trabalho e o estudo. Exatamente, até 13 anos. Depois nós vamos vendo gradativa interrupção dos estudos, porque na concorrência entre estudo e trabalho, o trabalho ganha. A evasão até por causa da questão do subsídio à família, né, doutora? Exato, e a criança fica cansada, ela não consegue desenvolver plenamente as suas atividades educacionais e por isso muitas vezes ela acaba abandonando a escola. Doutora, me fala para a gente encerrar, como tem sido o trabalho do Ministério Público do Trabalho junto ao governo do Estado? A gente tem a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que vem desenvolvendo algumas ações, mas há uma integração entre os poderes no sentido de garantir a prevenção, mas também a fiscalização para saber se o governo tem aplicado os recursos diretamente e investido corretamente esse valor? Aqui no estado do Mato Grosso, inclusive o Fórum Estadual, o FEPET, Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, ele tem sido liderado pela Secretaria Executiva pelas setas. Então, há uma articulação muito forte entre os principais atores do sistema de garantias. Dentre eles, as setas, o Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Sistema S, Conselho Tutelar, atores da assistência social. Nós temos também Tribunal de Justiça,
Ministério Público Estadual, vários atores que fazem parte do Fórum Estadual. E, portanto, há algumas ações que são, de fato, articuladas, saem do meio do fórum e também vários atores acabam participando. Nós tivemos, como já referi, algumas audiências públicas exitosas em todo o Estado que foram capitaneadas pelo FEPET. Mas o Estado tem trabalhado corretamente nesse sentido? Nós temos também alguns procedimentos promocionais, de fato, de políticas públicas de cobrança, de utilização do orçamento e também políticas públicas para a articulação da rede. O que nós temos verificado são alguns avanços quanto ao contraturno escolar. Nós temos aqui alguns programas sociais que têm sido utilizados, têm sido fiscalizados. Agora, realmente, para o trabalho infantil, ele ser combatido e ser erradicado precisa de um esforço articulado. E por isso nós temos que avançar. Obviamente que os avanços eles são importantes porque nós tivemos esse aumento do trabalho infantil. Mas estamos aquém do ideal? Estamos aquém do ideal, porque o ideal seria a erradicação. Nós não vermos crianças e adolescentes trabalhando, sendo exploradas, muitas vezes nas piores formas, sendo exploradas sexualmente ou no tráfico de drogas, nas piores situações que são de degradância. Existe um trabalho específico, agora para encerrar, relacionado ao trabalho sexual infantil e ao tráfico de drogas? Como tem sido o trabalho do MPT nesse sentido? O trabalho específico ele está por meio do projeto Políticas Públicas, porque é feito todo um levantamento sobre o município para verificar os maiores déficits e onde se tem o maior índice de trabalho infantil. Quando nós verificamos, por exemplo, exploração sexual, nós utilizamos também dados da Polícia Rodoviária Federal, que tem feito um trabalho de excelência nas rodovias, verificando os principais pontos de exploração. Então, sempre é um trabalho articulado. Quando se fala em combate ao trabalho infantil, nunca vai ser de um ator social isolado, e sim articulado entre os atores para que nós possamos avançar. Então, nós temos também, em relação ao tráfico de drogas, é a mesma situação. Nós verificamos os principais pontos e, com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, de outros entes, Ministério do Trabalho e Emprego, conseguimos fiscalizar e resgatar essas crianças. Quando nós verificamos crianças e adolescentes em situação de trabalho, adolescentes a partir dos 14 anos têm a via da aprendizagem profissional, por meio do Sistema S, principalmente. Mas, quando são crianças abaixo de 14 anos, é que nós temos que buscar outros programas sociais. E esses programas sociais é que envolvem o governo do Estado. E nisso, nós temos verificado que o resgate, ele tem que sempre buscar uma solução. Tanto uma solução para a família, pois não é apenas retirar a criança um voluntarismo do Estado. E sim, é um dever do Estado de buscar essas alternativas e de dar essa alternativa para crianças e para adolescentes. A exploração sexual infantil e a questão do tráfico de drogas ainda é muito alta em Mato Grosso. E considerando o volume do trabalho infantil, o que isso representa? O que nós podemos verificar é que muitas vezes, tanto a exploração como o tráfico, como são de difícil averiguação, porque são trabalhos, além de serem proibidos, são ilícitos, porque quem explora tanto o tráfico quanto a criança sexualmente, se trata de crime. Então, aqui é considerado mais imoral pela sociedade. Exato, ele não só é imoral, como é crime, como ele deve ser, de fato, punido pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, atua em conjunto nesse caso. Por isso é mais difícil identificar. Por isso é mais difícil. E também, o Ministério Público do Trabalho, nós não temos índices específicos ainda sobre exploração sexual e tráfico de drogas, porque eles também perpassam pela questão da criminalidade, em que não há uma atribuição do Ministério Público do Trabalho específica sobre isso. Mas o que nós temos feito é exatamente um trabalho em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e também com o Ministério Público Estadual para que haja um combate específico, pois é uma das piores formas de trabalho infantil e deve ser prioritariamente banida. Sendo que, pelo governo federal, ele em 2016... ele se comprometeu a acabar com as piores formas. E dentre elas, nós temos essas mazelas. Tá certo, doutora Amanda. Obrigada pela presença aqui na RDTV. Obrigada. Bom, é isso. Você, internauta, continue acompanhando a gente pelo portal, no endereço rdnews.com.br/RDTV. Nos vemos na próxima entrevista. Até lá.